Acho que uma coisa que existe uma expectativa com relação à curadoria, que é de alguém que vai otorgar alguma validez, né, àquele trabalho, àquele artista, àquela trajetória, né? E por outro lado também que é alguém que vai explicar. Então, quando eu chego enquanto curadora num espaço, né, da exposição, automaticamente o que se me pede é me explica, me conta, me entrega os conteúdos dessa exposição, né? E eu entendo a curadoria como todo o processo, né? Quando a Lindsay me chamou para esse projeto, uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela foi qual que era o sentido de uma curadora naquela exposição. É uma exposição individual de uma artista que já está madura, já fez várias exposições ao longo da vida e que ela pode, qualquer artista pode, né, fazer a curadoria da sua própria exposição, pensar o seu próprio trabalho. Isso sempre aconteceu, sempre ao longo da história da arte, ao longo das histórias das exposições, sempre aconteceu. E há um momento aí do sistema das artes em que a curadoria aparece como um agente importante e necessário, né, para esses discursos, para a criação de dinâmicas em torno da exposição, do pensar a exposição, né? Mas o artista sempre pode pensar o seu trabalho, ele não precisa de um curador. Isso tem vindo a se surgir como uma necessidade, né? Então você vê cada vez mais a permanência da figura do curador numa exposição, mas muitas vezes você se pergunta qual é aquela necessidade, o que é que ele faz ali? Ele tá, às vezes eu brinco, né? A curadora é um floreiro, né? É que nem, né? Você vai põe a estantinha lá, um canto, põe a flor e aí compõe, né? Compõe a exposição, dá uma maior seriedade, dá alguma imagem de importância, né? Meio que faz um proforme na exposição. Outras vezes ele é entendido como alguém que escreve o texto, né? Então ele vai de alguma forma racionalizar que pode ser, enfim, pode acontecer de várias maneiras. Ele pode pensar os processos, evidenciar questões que se tornam invisíveis no próprio trabalho, elas existem, mas são invisíveis, né? Mas é muito visto também como o lugar do texto, o curador como um lugar do texto. E para mim, curadoria faz sentido enquanto está acontecendo alguma coisa. Eu me entendo como co-criadora da exposição, claro. A Lindsay, ela é a artista, os trabalhos são dela, o processo todo dela que está aqui. Mas eu entendo como um momento de criação da exposição. E eu quero, como curadora, eu preciso ser um agente coautor, né? Eu tenho que fazer sentido naquilo, né? Então, assim, eu gosto de pensar o processo, acompanhar o artista, ir pensando junto, pensando essa exposição, levantando questões, possibilidades. E o que eu mais gosto que aconteça, e que eu acho que aconteceu nesse momento aqui, dessa exposição, é que a gente entrou de um jeito e saiu de outro. Para mim isso é fundamental, fazer exposições é isso. Não estava tudo igual, não estava tudo pronto. Tava muita coisa, os trabalhos aqui já estavam em desenvolvimento, teve assim, algumas coisas que aconteceram novas a partir das próprias conversas, né, que é uma coisa rica de acontecer. Mas o que eu mais gosto é isso, nas últimas nossas conversas, quando a gente começou a selecionar os trabalhos, e né, isso vai para cá, que dó, né, que não poder entrar esse trabalho aqui, mas pois eu acho que aquilo é um outro caminho, aquilo já é uma outra exposição, né, e aí ver o olhar da Lindsay, nossa, é mesmo que eu ainda quero fazer isso, 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 então já tem um caminho ali discorrendo, né, e vários outros trabalhos que poderiam também ser pontos interessantes aqui, mas que nesse espaço aqui, naquilo que vinha se desenhando pelas nossas conversas, que era o momento, né, do trabalho mesmo, assim, do que estava acontecendo ali, que essa exposição reflete de alguma forma. Tinha outras coisas, né, já pontuadas, mas que, já são caminhos que vão acontecer, né, assim, então a questão do rosa, tinha o rosa, tem essa mulher acrobata de pijama, né, e tinha também, né, aqueles outros desenhos de moda, né, que a Lindsay gosta muito, assim, da moda, é uma coisa que ela vive muito, e era interessante colocar, só que já ia também para uma outra dimensão, né? Então essa exposição talvez venha a fazer sentido no outro jeito e que pode ter trabalhos que estão nessa exposição, né? Mas que aqueles outros vão nos levar a olhar para outro momento, assim. Então a importância, né, para mim dessa figura, né, enquanto curador, tem uma proximidade muito grande, né, com o artista, né?
e levantando os conteúdos, né, que geralmente gera muita atenção quando o artista não é um artista assim conceitual, no sentido de elaborar um projeto, né? Tem muitas formas de produzir obra, né? Inúmeras, né? E hoje em dia a gente está muito acostumado a essa ideia de projeto, a gente usa muito essa palavra projeto, né, em arte. Ela é importante até para a nossa profissionalização, tudo isso. Mas quando a gente interfere com essa palavra nos processos criativos, dá uma travadinha, né? Começa a travar e a racionalizar coisas que estão na ordem do orgânico, né? Que estão na ordem do acontecimento, né? E esse é um lugar super importante para a arte poder acontecer, né? Tudo na vida é projeto, tudo na vida é racionalização, organização do tempo, é metas, né? Objetivo. Então, se a arte também só faz responder a isso, né? A gente começa a limitar essas potencialidades. Quando, né, o artista, a artista trabalham nesse lugar de uma obra que é também de um processo de autoconhecimento, de se autodescobrir pela própria obra, né, não quer dizer que os conceitos não estejam lá, eles estão, né? Então, a pessoa está desenvolvendo vários grupos de estudo, pesquisas, investigando questões, refletindo sobre questões importantes, mudando posicionamentos na vida, né? Alterando posturas, evoluindo, enfim, desenvolvendo toda uma trajetória naquilo que ela acredita. E o trabalho, de alguma forma, ele está refletindo isso. Mas você colocar isso de uma forma racional e objetiva também pode destruir, né? Então, depois de tudo que eu conversei com a Lindsay, né, os nossos áudios, conversando no ateliê, o WhatsApp para cá e para lá o tempo inteiro, né? Hoje a gente vive no WhatsApp, assim, foi, né, uma sorte também dessa pandemia, mas pré-pandemia já era muito isso. Que sentido fazia na hora que eu fui escrever o texto, né? Que sentido fazia começar a elaborar todas as questões feministas que eu e ela já lemos e debatemos e participamos dos grupos, né? Essas mulheres a escreveram já nos inspiraram, né? E isso reverbera nas nossas ações, mas a forma como isso está no trabalho não é, né? Não é nesse lugar. E quando eu perguntei, tem uma conversa que a gente teve com a Lindsay, que eu perguntei para ela, olha, dependendo da seleção que a gente faça dos trabalhos, certas questões vão ficar evidentes, a gente vai estar mostrando isso, que isso está acontecendo com você, que está acontecendo no trabalho. Você quer mostrar ou não, né? E a resposta da Lindsay acho que foi muito marcante, que ela falou assim, não, eu estou falando disso o tempo inteiro, eu sei que isso está no trabalho, mas eu falo, mas eu não grito, né? Eu estou falando, mas eu não sou do gritar, né? Então, que nem a diferença entre projetar, né, ou trabalhar de um jeito mais orgânico, deixar acontecer, deixar fluir, né? Você se coloca no mundo também com diversas falas, né? Então, estar presente, mas sem ser no lugar da batalha, né? Sem ser no lugar da ponta de lança, mas te fazer presente, né? Que é um lugar do feminino também. Hoje, quando a gente fala muito de empoderamento, né? Da gente poder ter outras posturas que não são apenas a dócil, a sensual, né? Mas também não é simplesmente inverter isso e ser o lugar da postura ameaçadora, né? Daquela firmeza, uma outra postura mais reta, mais rígida, que às vezes também não é a nossa. Entre um e o outro, entre o negativo, o positivo, o yin e o yang, tem 1000 tons de cinzento e 1000 tons de rosa, assim, né? Então, no pensar a exposição, teve um momento muito legal, assim, muito interessante, né? Que são esses momentos que para mim são muito vivos na curadoria, né? Eu sempre falo, já repeti várias vezes isso, que para mim o momento da exposição é o momento que a obra está viva, né? Então, enquanto ela está no ateliê do artista, quando ela é comprada e vai para casa de alguém, ou fica muitas vezes nos acervos, né? Das coleções, assim, ela está ali, né, com uma potência média. A obra acontece, ela existe, né, ela está no mundo, ela foi colocada, mas eu entendo que é na exposição que ela fica realmente vibrando, que ela viva, que ela está viva, né? Então, a exposição estar viva, para mim, isso é muito importante no pensar esse espaço, né? Então, como você circula, né? Então, uma coisa que eu perguntei, a primeira pergunta para o Paulo foi: Paulo, por onde que as pessoas começam a ver a exposição? Onde que está o corpo? Né? A pessoa entra, que trajeto ela faz?
né? Porque para mim é super importante pensar como é que ela gira a cabeça, né? Como é que ela se encontra com cada obra, em que momento, quais são as pausas. Claro que isso é num desenho muito ideal, né? Você racionaliza, diz, ele vai para aqui, encontra aqui e tal. E a gente sabe que depois, na vida, né, a pessoa pode fazer 1000 trajetos possíveis. Mas se existe alguma narrativa que já foi construída, mesmo que ela comece de outros pontos e ela possa ser livre, né, de fazer as suas várias leituras, retomar, né, circular e tal, se essa presença, esse pensamento está ali presente, isso torna tudo mais vivo. Ou seja, uma obra estar do lado da outra, isso impacta, né, a leitura e as leituras possíveis. A edição, né, no cinema já nos mostrou isso longamente, né, livro também, história em quadrinhos, né, um quadro do lado do outro, tem uma leitura, tem uma potência. E pensando nesses processos que acontecem, né, no pensar a curadoria, no pensar uma exposição junto com o artista, tem aquele momento que a Lindsay me apareceu com essa descrição. Ela já tinha me falado da diferença. Nossa, eu fui no dicionário e eu vi a diferença entre o que é a definição de homem e o que é a definição de mulher. E eu, ok, e tal, mesmo, né, diferente mesmo e tal, mas tudo bem. Só que tem o dia que ela me aparece com aquilo impresso. E ela falou, eu fiz um vídeo, né? Estou fazendo um vídeo, o vídeo nem tá na exposição, né? Mas ele ficou muito importante para a leitura de que momento era esse aqui, né? Essa diferença de definições, né? Que é essa história quando ela fala no momento da nossa conversa, né? Tornar-se mulher, né? Não é ela, não é a Lindsay que fala, mas é a Simone. E hoje a gente repete, né? Simone de Beauvoir fala isso no momento. E para nós pensar isso, né, de se tornar mulher, é se confrontar no espelho com essa definição de mulher, né? E quando a gente ficar negociando isso, né? Então, é muito interessante que é uma obra, né? Se tornou uma obra, né? Até então era só processo, mas se tornou uma obra, no meio da exposição do pensar, a exposição aquilo se conformou como algo importante, um momento importante, que até em termos de linguagem difere, né? Porque tem o texto, né? Tem o texto, tem aquele lugar assim mais, a gente reconhece como arte conceitual, assim, né? E aí também, para mim, um outro momento assim muito importante da gente definir o que ia acontecer aqui foi quando eu perguntei onde começa essa conversa, né? Então, qual era a primeira obra que a pessoa ia ver, mesmo que ela comece pelo lado esquerdo e não pela direita, né? Mas quando ela voltar, né, nesse lugar da parede, ela sabe que ali é a entrada. E o que ela vai ver? Isso vai ditar tudo o que você está dizendo depois, né? Você começa a exposição mostrando simplesmente essa definição, você está dando um tom para aquela leitura, né?